Olá, boa noite. Mês de março, mês do consumidor, e o UND traz dicas importantes para quem não quer cair no conto do vigário. Para falar sobre esse tema tão importante, eu converso hoje com o diretor do Procon de Santos, Rafael Quaresma. Boa noite, Quaresma, bem-vindo. Olá, Roberta, boa noite. Obrigado pelo convite, uma alegria participar. O que a gente tem de especial agora nesse mês de março, mês do consumidor? Olha, nós comemoramos no mês de março, não é? O Dia Mundial do Consumidor, 15 de março. No Brasil, em setembro, nós também comemoramos, de certa forma, essa conquista que foi o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é de setembro, de 11 de setembro, mas que entrou em vigor em 11 de março de 91. Então, ora se comemora em setembro essa conquista e em março, tradicionalmente, se comemora o Dia Mundial do Consumidor por conta daquele discurso famoso do John Kennedy, não é? Em 1962, quando falou que todos nós somos consumidores, e aí fez com que uma maior atenção fosse dispensada a esse direito comum a todos nós. E aqui em Santos, em especial, nós comemoraremos, como já vimos fazendo há alguns anos, com uma série de serviços, com uma série de medidas em prol do consumidor. Temos parcerias com as universidades, teremos a entrega de mais um posto avançado e outros serviços que são colocados à disposição do consumidor pelo Procon de Santos. Tem alguma programação em algum site, alguma coisa que as pessoas possam acompanhar? Tem, ainda não. A gente vai agora já colocar no ar, não é? Tanto no site quanto nos outros canais de comunicação, que é de 11 a 15 de março. De 11 a 15 nós faremos o Balcão do Consumidor, que nos últimos anos foi feito na Praça Mauá, na Praça José Bonifácio, e esse ano nós conseguimos inovar, até por conta do calor também. Nós conseguimos uma parceria com um shopping da cidade e ele recepcionará esse balcão do consumidor, colocando o Procon e a instituição parceira ali no centro, não é? Num dos centros de compra, onde todos são consumidores, para que orientações sejam dadas, dúvidas sejam esclarecidas, material seja entregue, não é? Então tem as cartilhas do Procon, tem os códigos de defesa do consumidor, os mini códigos, enfim, todo o material de apoio, todo o material do Procon, também da Fundação Procon, com temas específicos, são colocados à disposição dos consumidores. Você acha que hoje o consumidor ele tem se tornado um pouco mais consciente dos seus direitos e também dos seus deveres? Esse é o grande desafio, não é? Quer dizer, pensar não só nos direitos, mas também nos deveres. A gente brinca lá, eu sempre costumo dizer que cidadania tem 2 Ds não à toa, né? Porque um é de direito, mas o outro é de dever. Direitos e deveres formam esse fecho aqui em relação à cidadania. Porque quando a gente fala de Procon, né, Quaresma, a gente sempre fala de direito do consumidor e aí se esquece um pouco que esse direito ele é exercido por conta dos deveres também. Exatamente, não, claro. Ficou conhecida, a lei ficou conhecida como Código de Defesa do Consumidor, ela tem essa terminologia de fato. Mas, na verdade, o nome mais adequado seria Código de Proteção e Defesa do Consumidor, porque a defesa pressupõe uma violação de direitos, a proteção, uma harmonização dessa relação, não é? E esse é o desafio, porque sempre somos perguntados em relação a isso. Eu venho analisando de perto há 7 anos, 6, 7 anos, essa questão, pelo menos em relação ao Procon. E o que nós percebemos é que há uma conquista gradativa, né? Quer dizer, eu penso que dia a dia nós evoluímos, melhoramos, mas que nós continuamos tendo muito ainda a fazer, muito a evoluir. E talvez um dos desafios prementes seja o de informar de direitos que o consumidor desconhece e de desconstruir direitos que ele imagina possuir quando na verdade não tem, não é? Então, esse é um outro desafio, porque você precisa levar os direitos previstos em lei, mas precisa também dizer aos consumidores que alguns direitos que eles imaginam possuir, a lei não confere a eles. Então esse é o papel não só do Procon, mas dos órgãos que integram o sistema de defesa do consumidor, tanto o sistema estadual quanto o sistema nacional, e isso passa por todos nós. Em termos de hábitos financeiros, você acha que o brasileiro, ele cuida bem da sua vida financeira? O que seriam esses hábitos saudáveis que tanto se fala? Olha, o número de inadimplência, o número de consumidores que gastam mais do que tem, não é? Extrapolam ali o orçamento, é um número que merece atenção, reflexão de todos nós. Por muito tempo, por anos, não é? E aí gerações
não receberam essa disciplina financeira, não foram educadas essas gerações a se comportarem, a terem cuidado com o dinheiro, cuidado no sentido de poupar, de guardar. O brasileiro, de um modo geral, diferente de outros povos que enfrentaram maiores dificuldades que a gente, guerras, tragédias, enfim, que tem, portanto, um outro hábito, o nosso povo não tem esse costume. E, de fato, é importante, é interessante que a pessoa guarde. Eu ainda outro dia comentei que as pessoas falam, não, mas quanto o camarada ganha, quanto ganha. Na verdade, não interessa quanto se ganha, interessa quanto se gasta. Porque aquele que ganha 5 mil, por exemplo, mas gasta 6 mil, ele está no cheque especial, ele está negativo no banco, enfim, ele está deficitário. Talvez um outro que gaste 2 e ganhe 3 tenha uma situação financeira melhor, porque ele consegue poupar 1.000. E não importa quanto guardar, mas é importante o hábito de guardar, o hábito de poupar, e isso nós não fazemos, nós não incentivamos. Eu me lembro, quando pequeno, a primeira coisa que o meu avô fez foi abrir uma caderneta de poupança, e outro dia, quando eu tive uma transação lá com a Caixa Econômica Federal, e eles resgataram essa caderneta de poupança, que era de 1980, ainda tinha o número lá, não tem mais a caderneta, não tem mais o saldo, mas enfim, isso foi feito em 1980, eu tinha 2 anos. E nós não temos esse hábito, perdemos esse costume em relação aos nossos filhos, de ensiná-los a importância de guardar para uma emergência ou até mesmo para uma satisfação pessoal, para uma realização pessoal. Sempre é melhor você poder comprar à vista, estar capitalizado, do que comprar a prazo ou buscar empréstimo, porque tudo isso vai encarecer aquela sua transação. A gente tem um dado importante aqui sobre o endividamento e a inadimplência. Em janeiro, 60,1% das famílias brasileiras tinham dívidas. É um dado que segue, infelizmente, crescendo, um número que vem crescendo. O PROCON tem alguma ideia, pode fazer alguma coisa na questão da educação desse consumidor? Pode, na verdade pode, e fazemos, não é? Não que o que nós façamos seja suficiente, mas pelo menos é um alento ou é um início aqui, né, de caminhar em relação a isso. Nós atuamos, e o PROCON de Santos, em 2 pontas aqui, não? Quer dizer, a primeira, que seria a educação para o consumo, uma parceria que foi celebrada entre o PROCON de Santos, com o apoio da Fundação PROCON do Estado de São Paulo, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, levando para as escolas o programa e o projeto Saber Consumir. Não é? Então, passando justamente essas orientações de forma lúdica, de forma muito especial, às crianças que já são consumidores e serão os nossos consumidores do futuro. Né? Então, atuamos nessa faixa, lembrando, inclusive, que a criança, assim como o idoso, mais do que o consumidor padrão tradicional, é aquele que precisa de maior proteção. Né? Então, quando a gente fala do consumidor que é vulnerável, que é hipossuficiente, enfim, a criança e o idoso são hipervulneráveis, merecem uma atenção especial, uma maior atenção. Então, esse projeto, Saber Consumir, que existe em Santos, que está em pleno funcionamento, trabalha isso com as crianças da rede municipal de ensino, e pode ser utilizado e estendido às instituições particulares. Eu, no ano passado, fui em algumas escolas, fizemos isso, demos palestra, enfim, levamos essa fala aos alunos. Do outro lado, nós trabalhamos o programa de apoio ao superendividado para tentar resgatar aquele consumidor que muito provavelmente não recebeu essa orientação quando criança, quando mais jovem, não teve essa disciplina financeira e entrou ali num caminho quase que sem volta, não é? De estar não apenas endividado, mas de estar super endividado, ou seja, ter toda a sua renda comprometida em relação aos credores. O PROCON de Santos, também em parceria com a Fundação PROCON do Estado de São Paulo, presta esse serviço aqui em Santos, fica no Resolve Aqui, ali na Amador Bueno, número 249, entre o Coliseu, o Poupa Tempo. É um serviço totalmente gratuito, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, das 9 às 17 horas, perdão. E ele tem por finalidade muito mais do que uma renegociação de dívidas, muito mais do que trabalhar o endividamento em si, mas ele visa dar uma educação para que esse consumidor não volte a se endividar. Não é? Então, por exemplo, romper ali com cartões de crédito, não é? Não que utilizar, é o grande vilão, né? Que é o verdade, grande vilão. O cartão ali de crédito a gente concentra o programa, né? O programa de apoio superendividado, ele só vai adiante porque nós temos os canais direto e uma boa parceria com os bancos, não é? Com exceção de um banco que é mais difícil o contato, todos os demais participam desse programa porque interessa também a eles receber do consumidor de uma outra forma, tirando juros, tirando multa, enfim, fazendo um outro parcelamento, mas tudo isso a gente faz e já passamos em menos de 2 anos de 1.000 atendimentos, é um número expressivo.
E no próximo bloco a gente continua a falar sobre o mês do consumidor. Nós voltamos em instantes. Até já. Você já pensou em fazer implante dentário ou conhece alguém que precise? Então preste atenção nessas informações. Na quarta-feira, dia 13 de março, às 8 da manhã, acontece a palestra gratuita para tratamento de implantes dentários. Junto com a palestra, os interessados vão poder fazer as inscrições para o tratamento. Olha que legal! Você alia informação e serviço em um mesmo lugar. Então marque na sua agenda, quarta-feira, às 8 da manhã, na Unimes, que fica na rua Barão de Paranapiacaba, campus Rosinha Viegas, número 15. Lembrando que para fazer o tratamento é preciso participar da palestra. O Unida está de volta e o nosso assunto de hoje é o mês do consumidor e eu converso com o diretor do PROCON de Santos, Rafael Quaresma. A gente está falando sobre todas as ações que o PROCON vai fazer agora nesse mês de março. E a internet, ela ainda continua sendo talvez uma aliada para o consumidor no seguinte quesito. Por causa dessa exposição, você acredita que existe um meio das empresas terem um pouco mais de cuidado, de repente, no relacionamento com o consumidor? Sem dúvida que sim. Ela veio como uma aliada nesse quesito. Ela veio como uma aliada em vários aspectos, né? Pela praticidade, pela comodidade. Hoje há consumidores que compram, se não tudo, quase tudo pela internet, né? Porque você consegue fazer compra no supermercado pela internet, você consegue comprar os bens de consumo pela internet, você consegue contratar serviços pela internet, então você fecha passagens aéreas, viagens, hotéis, enfim, tudo pela internet. Mas você acha que a internet, ela veio no seguinte aspecto, como uma forma de ajudar o consumidor a se proteger? Por que eu falo? Porque às vezes é muito mais fácil você reclamar e vai ficar exposto para todo mundo ver, né? Não, e é aí mesmo que eu ia chegar, né? Quer dizer, tem essa facilidade em relação à comodidade de se comprar tudo de casa, enfim, a qualquer hora, é diferente. Então, essa praticidade, essa comodidade, nenhum consumidor quer abrir mão. E, além disso, a internet serviu, não só a internet, mas aí também as redes sociais, não é? Serviram para fazer com que o consumidor tenha um canal direto e um canal de poder efetuar aqui a sua reclamação, enfim, reverberar essa sua insatisfação ativa, né? Com o fornecedor, com o prestador de serviço, por esses canais, não é? Pelas redes sociais. E aí sim, que é o objeto da sua pergunta, estas grandes redes, elas têm departamentos próprios, específicos, que monitoram apenas a internet, as redes sociais, para elas saberem o que se fala da marca, do nome delas nas redes, não é? Então, às vezes, esse contato acaba sendo muito mais rápido e mais eficaz do que o contato do PROCON, que é ainda um contato formal, burocrático, que precisa cumprir certos ritos, certos requisitos. Eu, diferentemente de alguns que integram o sistema de defesa do consumidor, eu não sou contrário a isso. Pelo contrário, aliás, né, eu acho que esse papel dos consumidores em relação às redes sociais auxiliam o nosso trabalho. Então, é uma junção de esforços ali. E há sim essa preocupação, porque imediatamente nós temos casos, inclusive, de consumidores que receberam contato do serviço de atendimento, algo que devia acontecer sem essa necessidade ou sem a adoção dessa postura do consumidor, mas que uma vez desempenhada por ele, acaba surtindo efeito, e o que o consumidor sempre quer é ter o seu problema resolvido. A gente brinca e diz que pior do que ter problema é não resolver o problema, né? Então, ter o problema, ele resolvido, está ok. Acho que a gente tem uma pergunta de um telespectador. Boa noite, meu nome é Ediane e eu moro em São Vicente. Eu gostaria de saber se as empresas elas são obrigadas a darem desconto nas compras à vista. Oi, Ediane, elas não são obrigadas, não é? Porque a lei fala em possibilidade, é uma faculdade, então flexibiliza isso. Antes o que nós tínhamos era uma proibição. Até 2017, ainda que o comerciante quisesse, ele não podia assim agir, porque era uma prática contrária ao código, né? E talvez uma prática contrária ao código, mas que vinha em detrimento do consumidor, porque a gente falou há pouco de hábito, é hábito do consumidor brasileiro pechinchar, não é? Barganhar ali, pedir um desconto, e isso tecnicamente, claro, era feito na informalidade, mas tecnicamente não era possível. Em 2017, essa lei recém-criada, ela permitiu ao fornecedor, se quiser, conceder o desconto. Ele não é obrigado e ele o faz quando o pagamento é em dinheiro, enfim,
porque acaba, né, esse desconto, em tese, acaba fazendo com que aquele gasto com o cartão de débito ou com o cartão de crédito, enfim, daquele atravessador na relação, não ocorre e, portanto, ele dá o desconto ao consumidor. A gente tem mais uma pergunta. É correto alguns estabelecimentos aumentarem o preço do produto quando o pagamento for no cartão de crédito? Não, aliás, é essa mesma lei, né? A mesma lei que flexibiliza, que autoriza, que permite a concessão de desconto para pagamento à vista, ela impede que você majore o preço por conta da forma de pagamento. Então, se o produto custa R$100, ele custa R$100 para toda e qualquer forma de pagamento que o comerciante se predispuser a aceitar, não é? Então, ele só é obrigado a aceitar o dinheiro, que tem curso forçado, todo o resto é eletivo. Cheque, débito, crédito, enfim. A partir do momento que ele aceita, ele não pode elevar o preço. Então, é R$100, ele concede desconto, como perguntou a Ediane, lá para o pagamento em dinheiro, 10%, sai R$90. Agora, ele não pode transformar os 100 em 105 ou 110, acrescendo um encargo, né, acrescendo o valor por conta da forma de pagamento. Se ele aceita, aquele preço já comporta todas essas formas. Quer dizer, ele pode diminuir o valor se for à vista, mas não aumentar se for no cartão. A prazo, exatamente, é isso mesmo. Uma outra pergunta que é da Nani de Santos, ela pergunta o seguinte: a administradora do cartão errou na cobrança da fatura, cobrou a menos. Ela quer saber se o consumidor é obrigado a pagar a fatura com a diferença no mês seguinte ou se isso de alguma forma pode ser negociado. Veja, a negociação sempre pode ser feita, não é? E a gente trabalha muito isso quando falamos da conciliação. A conciliação nada mais é do que uma negociação, e a negociação pressupõe concessões recíprocas de lado a lado. Agora, a gente não pode esquecer que um dos princípios que norteia a relação de consumo, que é a boa-fé, ela irradia efeitos ali, ela produz efeitos tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Se por alguma razão aquele valor que é devido, aparentemente o que a pergunta traz, não é um questionamento em relação ao valor. O valor era devido por alguma razão, alguma falha sistêmica talvez, não foi cobrado na fatura devida e esse valor é incluído na fatura seguinte. Claro que essa inclusão não pode trazer nenhum encargo a ela, né? Então não tem juros, não tem multa, não correção, nada disso. Agora, o valor que já deveria ter sido pago por ela e não foi, agora é incluído. Entrar em contato com a administradora, expor essa dificuldade, pedir um parcelamento, uma divisão desse numerário, não há problema algum. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre o mês do consumidor. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o mês do consumidor e eu converso com o diretor do Procon de Santos, Rafael Quaresma. Rafael, tem novidade agora acontecendo no mês de março, mas também a gente teve algumas inaugurações do Procon, é isso? Tivemos, é verdade. Tivemos em janeiro, no dia 29 de janeiro, o 4º posto avançado e o 5º local de atendimento em Santos do Procon, que é agora o Procon com cais, não é? Que funciona durante a temporada de navios, durante a temporada de passageiros, todos os dias em que houver embarque e desembarque de turistas. Então, os turistas que são os nossos consumidores, não é, por excelência ali, talvez o melhor e o maior perfil de consumidor seja o do turista, eles agora contam com um posto de atendimento para as reclamações administrativas, que é o Procon de Santos. Nós iniciamos esse atendimento e ele poderá ser concluído no domicílio do consumidor para facilitar ali a vida dele, não é? Então, lá já tem delegacia de polícia, juizado especial, não tinha órgão administrativo e agora tem o Procon de Santos. Vamos até o final dessa temporada. Na questão de avaria extravio de bagagens também o Procon age, né? Sim. Temos esses temas, não é? Questões envolvendo aplicativo, transportes, taxistas, a própria prestação de serviço ali de viagem, não é? Então de lazer. Eu estive lá, eu tenho ido todos os finais de semana para acompanhar o trabalho, ver a movimentação. E um dos atendimentos eu mesmo fiz a uma consumidora, uma senhora de Santo André, que foi demandada, foi cobrada no interior do navio por uma avaria que, segundo ela, não foi ela que causou, não é? Então, de uma mesa de som, um aparelho que se danificou e o navio cobrou dela $500 por conta disso. Então, ela tinha fundada dúvida em relação à avaria e mais ainda em relação ao valor. E como ela não tinha essa orientação lá, acabou pagando. A melhor orientação seria de, naquele momento, não pagar para se esclarecer toda essa situação. Mas uma vez que ela pagou, nos procurou, assim que desembarcou, registramos a reclamação e esse processo vem correndo. A armadora,
operadora do navio já foi notificada, está no prazo agora para ver se responde, se ressarce, o que vai fazer. Se for necessária a audiência, ela é de Santo André, o PROCON de Santo André marcará a audiência. Essa é uma orientação importante, Quaresma. A pessoa está dentro do navio. Se ela se sente de alguma forma lesada, ela não deve pagar e procura, e as duas partes vão até o PROCON do Concais. Qual é o procedimento correto? Veja, pode vir as duas partes, não há problema nenhum, não é? Porque a gente até antecipa essa intermediação, essa negociação que seria feita mais adiante na própria audiência de conciliação. Se ambas as partes estão presentes, a gente já consegue pular as etapas e tentar resolver isso de forma muito rápida. Mas isso vale para essa consumidora e vale para todos os demais consumidores, que é, obviamente, se insurgir quanto ao pagamento quando houver fundada dúvida, né, dessa cobrança. E ali a dúvida era dupla, porque havia uma dúvida em relação à avaria causada, segundo ela, não foi ela quem danificou o aparelho, né, e esse dever de guarda, até porque era num dos bares do deck do navio, aberto, todos têm acesso, enfim. Então, se há um sistema de monitoramento, de câmeras, certamente a armadora tem essas imagens e podia e devia até mostrar. Ela falou, olha, estamos cobrando da senhora por causa disso. Né? Sim. Então, isso não existe, ou pelo menos não foi apresentado. E o segundo aspecto é o valor, porque se cobrou dela $500 sem que fosse apresentada uma nota fiscal, enfim. Então, ela também tem o direito de saber por que 500 e não 300 ou 600. Então, essas dúvidas fazem com que o consumidor tenha uma justa recusa em efetuar o pagamento. Como ela já pagou, agora se pede a restituição, a devolução dessa quantia. Próximo dia 15 de março, Dia do Consumidor, a gente pode esperar algum tipo de promoção nessa época? Olha, grandes redes, grandes empresas aproveitam, né, exploram, e é interessante que assim façam, né, mas exploram essa data para atrair novos consumidores, para fidelizar consumidores e também para potencializar as vendas. Então, algumas promoções são feitas. Eu me lembro, anos atrás, de operadoras de telefonia que faziam promoções nesse mês de março em alusão ao mês do consumidor e ao Dia Mundial do Consumidor. Então, é importante, o consumidor pode experimentar boas experiências com esse mês em comemoração ao seu dia. Só precisa ter cuidado, então, por conta do vigário. Cuidado, né? Sempre é importante. Agora, compras pela internet, o frete, ele pode ser um problema? A questão do valor? Fazendo o preço não compensar, por exemplo? Pode, né? Aliás, essa informação relevante que precisa ser prestada anteriormente. Em alguns casos, inclusive, você falou desse cuidado, em alguns casos o consumidor acha que o frete é gratuito porque o fornecedor presta essa informação, mas quando ele põe no carrinho e vai finalizar a compra, aparece ali o valor do frete. Então, tenha atenção, veja também a área de cobertura, porque às vezes você acha que vai receber na sua casa, precisa ir retirar esse produto em alguma outra localidade, né, algum posto do correio, enfim. Então, tenha atenção, saiba de todas essas informações com antecedência para você não ter dúvida na compra do produto ou, enfim, nessa escolha do seu fornecedor. Uma informação importante também é que agora em março os Correios devem aumentar o valor do frete em 8%, né? Então, é bom o consumidor estar atento a isso. Fique atento a isso porque desse valor haverá o reajuste, sim. Alguma consideração final, então? Eu quero só aproveitar para falar, você falou das novidades, nós temos o 6º posto, que vem agora no dia 15 de março, em parceria com a FGV Strong Exags, em que prestaremos um serviço diferenciado que é de cálculos, né, financeiros, cartão de crédito, financiamento de veículo, cheque especial, enfim, tudo aquilo que o consumidor sentia necessidade, até para esclarecer, dissipar uma dúvida que ele não conseguia, porque a nossa equipe não tinha essa expertise, agora em parceria com os alunos da FGV Strong Exags, prestaremos esse serviço e esse atendimento aos nossos consumidores. Ok, Quaresma, muito obrigada pelas suas informações, parabéns aí pelo trabalho do PROCON na região. Obrigado, parabéns para todos nós que somos consumidores, eu que agradeço sempre o espaço. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você e consuma com muita responsabilidade. Até mais.